Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite, Humberto. Boa noite a todos. Ouvindo claramente. Ok. Nós demos aqui 5 minutos, né, de tolerância e acredito que já podemos começar. Bom, boa noite a todos. Sou Humberto Oliveira, da Minasfar. É muito bom ter vocês aqui reunidos conosco nesse primeiro webinar Minasfar. É um prazer poder reunir clientes, grandes parceiros, amigos, tantos profissionais, né, da área de saúde, no momento em que vivemos um volume crescente de informações digitais, todos com escassez de tempo, né, e encontrar nesse projeto, né, o apoio de vocês, o incentivo, né, e a participação de todos vocês realmente é muito gratificante e muito honroso para todos nós da Minasfar. Talvez nem todos tenham conhecimento, mas foi necessário muito envolvimento de todo o time da Minasfar para a gente poder adequar, para a gente poder reestruturar, né, os nossos canais de comunicação, visando encontrar, né, uma melhor maneira de interagir com vocês nesses novos tempos, né? Então, convido a todos para seguirem as nossas redes sociais, né, aqueles que ainda não estão seguindo. Nós pretendemos, né, realizar eventos periodicamente e nossas ações futuras serão todas divulgadas nas nossas redes sociais. Então, sigam-nos e mantenham-se atualizados em relação a essas ações da Minasfar. Afinal de contas, é um projeto que está sendo desenvolvido para vocês, profissionais da área de saúde, né? A ideia do webinar Minasfar é levar uma troca de experiências, compartilhar informações que sejam relevantes para os profissionais da área de saúde, né? E proporcionar maior interação entre palestrantes, entre moderadores, né, e participantes, né? E buscando também estreitar os laços, né, entre todos os profissionais das áreas e segmentos dos quais a Minasfar atua de forma tão próxima de vocês, né? Então, vocês sabem, hoje é a nossa estreia, né? Nós preparamos tudo com muito carinho, esperamos que dê tudo certo. Toda a equipe da Minasfar está inteiramente à disposição de vocês para sugestões, novos temas, melhorias deste projeto que está apenas se iniciando, né? Então, o tema de hoje escolhido foi acesso radial, né, acreditando que é um tema que desperta interesse nas diferentes áreas, nas diferentes especialidades, né, que o time da Minasfar trabalha, né? Então, neste momento, né, a gente está dando início ao webinar. Eu convido vocês a usarem o chat, né, para perguntas, para dúvidas. Eu estarei nos bastidores para coordenar. No final da apresentação, né, estarei compartilhando essas dúvidas com o nosso palestrante, né? Então, sintam-se à vontade para interagir conosco usando o chat, né? Bom, não vou me alongar mais. Eu quero chamar nosso convidado especial, né, Dr. Eduardo Kay, cardiologista intervencionista. Nosso muito obrigado, né, pois prontamente aceitou o nosso convite para compartilhar conhecimento e dicas sobre esse tema, né? Então, fica aqui assim, a nossa mensagem de gratidão, né, pela participação de todos vocês, pelo apoio, pelo incentivo. O nosso muito obrigado, né? E neste momento, doutor Eduardo, que eu passo para você poder dar sequência. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Minasfar, a pessoa do Humberto, né, por esse honroso convite, né, nesse primeiro webinar, nesse primeiro de muitos que com certeza virão, né, nessa forma de difundir o conhecimento, trocar ideias, experiências, né, que foi aperfeiçoada e foi intensificada com essa pandemia,
né? Gostaria de agradecer a todos aí a presença virtual, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né, que nós vamos falar aqui, né, nos próximos minutos, né, sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, né, que é o acesso radial em procedimentos hemodinâmicos. Nos últimos anos, nos últimos 10 a 15 anos, a gente tem visto, principalmente no campo da cardiologia intervencionista, né, uma migração do acesso femoral para acesso radial. E hoje em dia, outras especialidades, como a neurologia e a vascular periférica, também têm utilizado muito esse acesso nos seus procedimentos hemodinâmicos. Bom, então nos próximos minutos nós falaremos um pouco, né, sobre os benefícios do acesso radial, né, falaremos sobre a anatomia e a validação dos testes de Allen-Barbeau antes da realização do exame, né, um pouco sobre a técnica de punção e a medicação adjunta, falaremos rapidamente sobre a seleção de materiais e terminaremos com hemostasia e possíveis complicações. Bom, nós sabemos que o acesso radial nitidamente é uma evolução do acesso femoral, né, percutâneo, que por sua vez é uma evolução da técnica braquial, né, por dissecção, no caso da coronária, né, a técnica de sondes. Mas quais seriam os benefícios, né, do acesso radial? Né, sem dúvida nenhuma, o maior benefício do acesso radial é a maior segurança para o paciente. Né, segurança essa principalmente em relação às complicações hemorrágicas relacionadas ao sítio de punção, né, e visto assim, esse tipo de acesso torna-se uma opção muito atraente, não só para todos os pacientes, mas principalmente naqueles pacientes que têm uma maior chance de sangramento após um procedimento hemodinâmico, né, como os idosos, obesos e aqueles em uso de uma terapia antitrombótica, às vezes mais intensa. Bom, esses benefícios eles têm sido mostrados principalmente no campo da cardiologia intervencionista nos últimos 25 anos, né, com vários estudos, várias meta-análises, né, e de tal maneira que se nós analisarmos essa meta-análise, né, que englobou 24 estudos randomizados com mais de 20 mil pacientes, todos eles submetidos a procedimentos cardiológicos pela via femoral ou pela via radial, vejam vocês uma nítida vantagem, né, do acesso radial em vários fatores, não só em termos de complicação vascular e sangramento no sítio de punção, mas também em termos de eventos, né, adversos e uma mortalidade, ou seja, né, nessa meta-análise, os pacientes que foram submetidos a procedimentos cardíacos pela via radial, eles tiveram uma menor mortalidade. Né, tudo isso levou as principais sociedades mundiais, inclusive a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a considerar o acesso radial como, né, uma indicação classe 1A, né, principalmente naqueles pacientes que são admitidos com síndrome coronariana aguda. Bom, em relação à anatomia, né, nós sabemos que a artéria braquial, né, normalmente ela se bifurca em radial ulnar, né, após a linha do cotovelo, né, mas para quem, né, se aventura ou para quem pretende mudar, né, de via de acesso, né, para progressivamente deixando o acesso femoral para começar a fazer o acesso radial, né, a gente tem que ter em mente que o acesso radial ele é menos previsível do que o acesso femoral. Né, enquanto no acesso femoral a gente encontra vasos de calibres maiores, né, uma femoral comum tem 5, 6 milímetros, né, menos tortuosidade, menos looping no trajeto, né, aorto-ilíaco. No acesso radial, não. Né? No acesso radial, nós temos radiais de calibres diferentes, com amplitude de pulso diferente, e muitas vezes nós nos deparamos, né, com tortuosidade ou às vezes até presença de loopings. Isso tanto na radial, quanto na braquial, quanto na subclava e às vezes nos 3 territórios. Então vejam vocês, esse vídeo aqui à esquerda, né, a gente consegue ver um looping na artéria braquial, né, que foi desfeito, né, com guia hidrofílico 0,35, e esse vídeo aqui à direita de vocês, né, um espasmo intenso, né, na artéria radial. Uma outra situação que às vezes, né, dificulta muito a realização do procedimento é a presença dessa artéria radial recorrente. Então, se nós analisarmos os diferentes padrões da artéria radial,
Nós temos desde uma artéria radial que ela pode se originar no terço superior da artéria braquial, sem nenhum crossover durante seu trajeto, né, com a artéria braquial, até a presença de crossovers mínimos ou então até um padrão balanceado. Geralmente, esses 3 padrões iniciais da artéria radial, eles não interferem na realização do procedimento, porque a artéria essa fica com calibre semelhante à artéria radial ao nível da sua punção. Entretanto, quando nós temos essa artéria radial recorrente ou recorrente radial, o guia e até o catéter pode inadvertidamente entrar nesse vaso. E esse vaso, como ele tem um calibre menor, ele é mais sujeito a espasmos e isso pode levar à dor, ao desconforto do paciente e isso pode dificultar muito a realização do procedimento. Se nós analisarmos esse estudo, que envolveu mais de 1.500 pacientes que foram submetidos a procedimentos cardiológicos, vejam vocês que a taxa de sucesso da artéria radial, do acesso radial, foi muito alta, em torno de 97%. Nesse estudo, foram identificados em torno de 14% de pacientes com anomalia na artéria radial. E dessas anomalias, a mais frequente foi uma bifurcação braquial alta, que foi em 70% dessa amostra. Entretanto, pacientes que têm uma bifurcação braquial alta, o fato de ter essa bifurcação não impacta no sucesso do procedimento. Uma taxa de insucesso nesse estudo de apenas em torno de 4%. Ao passo que aqueles pacientes que apresentam looping radial ou uma tortuosidade extrema, que nessa amostra foi em torno de 2,5% da população, isso exerce um impacto muito grande na taxa de sucesso do procedimento. De tal forma que tortuosidade e looping, seja radial ou braquial, são grandes desafios que esse acesso oferece em alguns pacientes. Bom, em relação aos testes de Allen modificado ou Barbeau, qual seria o racional da gente realizar esses testes? Bom, nós sabemos que a irrigação da mão ela é feita pelos arcos palmares, o arco palmar superficial, que vem da ulnar, e o arco palmar profundo, que vem da radial, e um procedimento executado pela via radial que, porventura, evoluísse com uma oclusão da artéria radial, isso aí poderia levar a uma isquemia da mão, seria um efeito adverso muito grave. Então, nos primórdios, eu lembro que era muito comum, antes da gente realizar qualquer tipo de exame pela via radial, a gente antes aplicava ou o teste de Allen modificado, ou o teste do Barbeau, que é a compressão da artéria radial e a análise da curva do oxímetro após 2 minutos. Entretanto, isso foi sendo cada vez menos utilizado, após inúmeras publicações serem publicadas, mostrando que o arco palmar superficial incompleto não é preditor de eventos adversos. Então, eu trouxe um estudo aqui que é relativamente recente, 2017, que foi o ACRE Study, que analisou mais de 200 pacientes que foram submetidos a algum procedimento cardiovascular pela via radial e, após isso, foi realizado uma angiografia da mão. E observou que a presença de um arco superficial incompleto não era nenhum preditor de eventos adversos. Então, se nós queremos pautar a realização dos nossos exames pela via radial, a gente não deve pautar a realização baseado num teste de Allen ou num teste de Barbeau positivo ou negativo, porque a acurácia diagnóstica desses testes, para prever algum tipo de complicação isquêmica, a acurácia é muito baixa. De tal forma que, hoje em dia, a maioria dos operadores, na maior parte dos serviços, não utilizam mais esses tipos de testes. Bom, em relação à técnica de punção, antes de mais nada, a gente deve posicionar o braço do paciente de uma maneira correta, tanto se a gente optar pela punção da artéria radial mais distal, na tabaqueira anatômica, como visto aqui à esquerda. Então, nesse caso, a gente deixa o braço e a mão numa posição mais neutra, com o polegar virado para cima. E quando você opta por puncionar a artéria radial ao nível do punho, que é geralmente o que é feito pela maioria dos operadores, a gente deve deixar a mão do paciente, a palma da mão virada para cima, com uma hiperextensão do punho e às vezes até colocando um coxim embaixo para facilitar essa punção. Bom, nós temos 2 técnicas de punção, a gente pode
utilizar a técnica da transfixação ou de Seldinger modificada ou a técnica da punção apenas da parede anterior. Então, nesse vídeo aqui à esquerda, habitualmente a gente palpa a artéria radial em torno de 2 centímetros abaixo do processo estiloide do rádio. Fazemos uma xilocaína, um anestésico local em torno de 2 a 3 ml, uma xilocaína sem vasoconstritor. É muito importante, quando estiver administrando a xilocaína, tentar não pegar a artéria radial com essa agulha, porque às vezes só isso já pode induzir o espasmo. E quando a gente vai puncionar na técnica de transfixação, habitualmente a gente usa o gelco. Nós entramos com o gelco com uma angulação entre 30 e 45 graus em relação à pele. Nessa técnica você tem que transfixar o vaso, então na hora que vira um pouco de sangue do Hubble, você aprofunda um pouco, deita o vaso e traciona um pouquinho o gelco de tal forma que o fio-guia ele consegue entrar na artéria radial de uma maneira suave, sem grandes complicações. Quem opta pela punção apenas da parede anterior, pela técnica de Seldinger, geralmente usa a agulha de punção. Vejo vocês que nesse caso puncionou só a parede anterior. Entretanto, esse vídeo ele mostra como que é importante a angulação do gelco ou a angulação da agulha de punção. Nesse caso, ele não está conseguindo passar o fio-guia pelo gelco. À medida que ele inclina um pouquinho mais o gelco, deita mais, diminui essa angulação, você consegue passar o fio-guia de uma maneira mais suave. De tal maneira que, quando a gente vai puncionar a radial, ao contrário da femoral, que a angulação que você entra na femoral ela interfere menos, porque a femoral tem um calibre muito maior, quando você vai puncionar a radial, o interessante é que você entre com o gelco ou com a agulha de punção numa angulação entre 30 e 45 graus. Uma coisa também importante é você tentar puncionar a radial na parede anterior dela e não na parede lateral, porque se você punciona na parede lateral, isso também pode trazer alguma dificuldade para você passar o guia. Em relação a essas duas técnicas de punção, ou transfixação ou parede anterior, esse trabalho que comparou mais de 5.000 pacientes que foram submetidos a cateterismo pela via radial, ele comparou os pacientes que foram puncionados com a técnica de transfixação e os pacientes que foram puncionados com a técnica só da parede anterior. E o resultado foi que aqueles pacientes que foram puncionados com a técnica de transfixação, essa técnica gerou uma maior taxa de sucesso da punção, principalmente na passagem do guia, primeira passagem, e do número de tentativas de punção. Uma outra ferramenta que é muito importante no laboratório de hemodinâmica, e já em alguns serviços a gente já dispõe disso já na sala de hemodinâmica, é a utilização do ultrassom vascular para guiar as punções. Nesse trabalho relativamente recente, de 2018, que comparou pacientes que foram para acesso radial com ou sem o auxílio do ultrassom vascular, esse trabalho mostrou que o ultrassom vascular foi associado a um menor número de tentativas para a punção da radial e menos tempo para a obtenção do acesso. Isso foi muito importante, principalmente naqueles pacientes que estavam hipotensos, com amplitude de pulso diminuída, ou aqueles pacientes em choque cardiogênico, ou seja, nesses pacientes, o ultrassom vascular ele pode auxiliar muito na sua punção. Ele é importante também naqueles pacientes onde você inicialmente pensa em fazer um acesso radial, mas a amplitude do acesso ulnar, do pulso ulnar, ele está maior do que a amplitude do pulso radial. Então, essa ferramenta, o ultrassom, pode auxiliar durante a punção da radial. Bom, nós devemos ter em mente que existem outros acessos alternativos no membro superior, como, por exemplo, o acesso radial distal, ou na tabaqueira anatômica, o acesso ulnar, e o acesso radial no membro superior esquerdo. O acesso radial distal na tabaqueira anatômica vem sido muito falado nos últimos anos, várias publicações em relação ao assunto, embora na prática a gente vê que ele é pouco utilizado. Bom, qual seria o racional de você puncionar a radial numa parte mais distal ao nível da tabaqueira anatômica? Seria você preservar a artéria radial ao nível do punho, eventualmente para a realização de uma fístula para hemodiálise em pacientes renais crônicos,
ou então utilização da radial, né, como um enxerto em pacientes com CRVM, ou então para cirurgias reconstrutoras arteriais, e até mesmo você preservar o acesso radial convencional para futuros procedimentos hemodinâmicos, né? Esse acesso também é muito utilizado para quem opta por fazer o acesso radial no membro superior esquerdo, né? Então, para quem vai puncionar a radial esquerda, se você punciona a radial distal na tabaqueira anatômica, você consegue pedir para o paciente deixar o braço próximo à região inguinal direita, e isso, de certa forma, simularia um procedimento pela via femoral, né? Então, fica muito mais ergonômico para o operador. Bom, o acesso radial esquerdo é um acesso muito interessante, né, principalmente nos pacientes revascularizados, né? Então, aquele paciente pós-RVM, onde você tem que estudar a mamária esquerda, né? Os procedimentos da neurologia, quando você tem que fazer uma angioplastia na vertebral esquerda, né? O acesso radial esquerdo é um acesso mais direto, mais fácil para você ter acesso à vertebral, né? Em alguns casos, onde você tenta funcionar a radial direita, né, e devido a um espasmo muito intenso, o pulso praticamente some, então você pode optar pelo acesso radial esquerdo. E alguns procedimentos viscerais, né, então vários procedimentos, às vezes, renal, ou em mesentérica superior, ou em tronco celíaco, né, várias dessas artérias, às vezes, têm um take-off mais em direção para baixo, então você vindo de cima pela radial, isso dependendo da altura do paciente, né, você consegue fazer uma cateterização melhor e realizar um procedimento. E esse acesso também ele é muito utilizado, né, como acesso secundário em angioplastia, né? Então, em alguns casos de angioplastia de oclusão crônica, né, como mostrado aqui na figura, normalmente, às vezes, para fazer uma injeção dupla, a gente precisa de 2 acessos arteriais, né? Então, para você não ter que utilizar um radial direito e uma femoral direita, você pode fazer, por exemplo, como mostrado aqui na tela, né, uma punção do acesso radial direito, né, na sua posição convencional, né, e uma punção no acesso radial na tabaqueira anatômica, né, do lado esquerdo. Com isso, você evita de ir para a região femoral. Bom, para todos nós que vamos para o lado esquerdo, a gente tem que saber que os mesmos desafios que a gente encontra do lado direito, a gente pode também encontrar do lado esquerdo, né? Como tortuosidade, espasmo e, às vezes, até looping. Bom, em relação ao acesso ulnar, né, a gente sabe que a técnica de punção, a técnica de hemostasia, ela é semelhante à técnica radial, não tem nenhuma diferença. A única diferença é que, geralmente, né, a ulnar ela é um pouco mais profunda, então, na hora da punção, você vai ver que ela é um pouco mais profunda, e a ulnar é muito útil quando o calibre ou amplitude do pulso é maior do que o da radial. Se nós analisarmos esse trabalho, que foi publicado por um colega nosso, né, o Pedro Andrade, ele é um serviço que é um serviço onde o acesso radial é sempre a primeira opção. Ele analisou mais de 20 mil pacientes em 10 anos e vejam vocês que números interessantes. A taxa de radial no serviço dele foi em torno de 91,5% das vezes. Em 2,9% das vezes foram utilizados acessos ulnares na realização dos procedimentos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos. E as principais causas para a utilização do acesso ulnar foi uma maior amplitude de pulso ulnar, né, em relação ao pulso radial, uma tentativa prévia, né, de acesso radial, então tentou-se inicialmente puncionar a artéria radial sem sucesso, e aí optou por um acesso ulnar, um espasmo muito intenso na artéria radial, ou então pacientes que já haviam realizado algum procedimento hemodinâmico pela via radial e no momento do exame estavam totalmente sem pulso. Vale lembrar que nesse trabalho a taxa de oclusão da artéria ulnar girou em torno de 1,6% e todos os pacientes ficaram totalmente assintomáticos. Bom, tendo feito a punção, né, é fundamental nós administrarmos algumas medicações adjuntas, né? Então, logo após a punção, no próprio introdutor, habitualmente a gente administra 75 unidades por quilo de peso de heparina não fracionada, que dá em torno de 5.000, uma dose padrão. Doses menores já foram testadas, então já foi testado uma dose de 2.500 unidades, né? Assim como é feito quando a gente faz o procedimento diagnóstico pela via femoral, porém, doses menores foram associadas a maiores taxas de trombose da artéria. Então, habitualmente, após a punção, a gente já administra
né, uma dose padrão de 5.000 unidades de heparina não fracionada. E é fundamental também a gente tentar evitar ao máximo o espasmo da radial ou o espasmo da braquial. Por isso a gente administra sempre, né, um coquetel espasmolítico, né? Existem algumas drogas para tentar evitar, né, esse espasmo. Porém, antes de administrarmos essas drogas, né, a gente tem que sempre prestar atenção em algumas condições clínicas, né, tais como pacientes em choque cardiogênico, né, infarto inferior, onde tem comprometimento de ventrículo direito, uma estenose aórtica crítica, né, são todas condições que, ao você administrar algum dessas medicações do coquetel espasmolítico, a grande maioria delas são drogas hipotensoras, você pode agravar a situação clínica do paciente. Uma outra situação que nós devemos sempre perguntar, né, para pacientes do sexo masculino seria o uso de inibidores da fosfodiesterase 5, pelo menos nas últimas 24 a 72 horas, porque nós sabemos que esse tipo de medicação tem uma interação muito forte com o nitrato, podendo gerar uma hipotensão, às vezes, de difícil reversão. Bom, se nós avaliarmos essa meta-análise aí de 22 estudos clínicos, né, para tentar mostrar qual seria o melhor vasodilatador na prevenção do espasmo radial, vejam vocês que interessante. O verapamil, na dose de 2,5 miligramas, foi semelhante ao placebo. Então, o verapamil a gente não utiliza nessa dose. Ao passo que o verapamil, numa dose maior, né, de 5 miligramas, ou a nitroglicerina em 100 microgramas, ou monocordil, eles tiveram a mesma eficácia em relação à prevenção de espasmo. E nessa meta-análise, parece que a droga que foi mais efetiva, né, para a prevenção do espasmo radial foi a nitroglicerina 200 microgramas, ou seja, o velho e bom Tridil. Bom, em relação aos materiais, né, nós temos que existem introdutores radiais de 4 até 7 frentes, sendo que geralmente os introdutores 4 e 5 são utilizados para procedimentos diagnósticos e os 6 e 7 para os procedimentos terapêuticos. Lembrando que quem opta por fazer o exame pela via radial, né, com catéteres introdutores 4F, geralmente a injeção de contraste tem que obrigatoriamente ser com uma bomba injetora, né, porque a injeção na mão, né, a injeção manual realmente não dá uma qualidade de imagem suficiente. Esses introdutores, no geral, são acompanhados de guia ou 0,18 ou 0,21, ou uma agulha de punção ou um gel, isso depende muito de cada fabricante. E nós temos introdutores desde mais curtos, de 10, 15 centímetros, até introdutores mais longos, né? Introdutor de 25 centímetros. Lembrando que o introdutor longo ele não previne, né, o espasmo na artéria radial, né? Ele não previne. Esse trabalho, né, é um trabalho muito interessante que comparou o diâmetro, né, da artéria radial por ultrassom entre homens e mulheres, né, que foram submetidos a procedimentos cardiológicos pela via radial, né? E o que chegou à conclusão? Que a artéria radial do homem, em média, tem em torno de 3,1 milímetros. E da mulher, né, a mulher tem uma radial, em geral, mais fina, né, um diâmetro em torno de 2,8 milímetros. E vejo vocês que esses diâmetros eles não tiveram nenhuma correlação, nem com o peso do paciente, nem com a altura e nem com a área de superfície corpórea. De tal maneira que, se levar em consideração o homem e o diâmetro médio da radial do homem, em torno de 85% dos homens suportariam um introdutor 6 frente na radial e apenas 72,5% das mulheres, né, suportariam um introdutor radial. Mas sendo assim, né, como o introdutor 6 frentes é o mais utilizado, principalmente em procedimentos terapêuticos, né, como a gente poderia proceder, né, com esses 14% de homens e 27% das mulheres, onde o introdutor 6 frentes seria muito calibroso para essa artéria radial? Bom, no campo da cardiologia, né, uma opção seria a realização do procedimento terapêutico utilizando os catéteres Schittler, né, sem guia, e tanto para a cardiologia como, né, para as demais áreas, né, de atuação, uma opção interessante é esse introdutor radial Slender, né? Vejam vocês, né, o racional desse introdutor é a parede externa do introdutor tem um diâmetro mais fino, né, tem uma espessura mais fina. Então vejam vocês o introdutor 6 frente convencional
com uma espessura da parede externa em torno de 0,2 milímetros, ao passo que o Slender ele consegue diminuir, né, a espessura da parede e mantendo o diâmetro interno, né, de tal forma que a gente consegue fazer um downsizing do introdutor. Isso é muito interessante naqueles pacientes que têm uma artéria radial mais fina, né, porque você, ao invés de utilizar, por exemplo, o introdutor 7 frente, você pode usar um Slender 6, ou então, ao invés de usar um introdutor 6 frente, você pode usar um Slender 5 frente. Bom, isso é interessante também para o pessoal da vascular periférica, né? Assim como nós da cardiologia temos o radial first, né? Ou seja, tentar sempre que possível utilizar a via radial como primeira via de acesso, né? Hoje em dia tem sido muito falado o pedal first, né? Ou seja, aqueles pacientes onde tem às vezes oclusões no território femoropoplíteo, onde às vezes você não conseguiu fazer uma angioplastia anterógrada, né? Com punção da artéria femoral, você pode tentar puncionar a artéria tibial posterior a nível do maléolo medial, né? Nesse ponto, a tibial ela é muito superficial, a hemostasia é muito tranquila, a punção é tranquila, e você utilizando esse tipo de Slender, você consegue levar material de um calibre maior e, com isso, às vezes, fazer uma angioplastia retrógrada nesse território femoropoplíteo. Bom, em relação aos fios guia, que nós temos, né, como workhorse, pelo menos na cardiologia, é o 0,35 teflonado, né, desde os guias mais curtos, de 150 a 180 centímetros, até os guias longos de 250. Né, o guia hidrofílico é muito utilizado, né, por pessoal da neurologia e o pessoal, né, da vascular periférica, e por nós da cardiologia, sempre que tem alguma tortuosidade ou sempre que tem algum loop, então esse guia hidrofílico ele não pode faltar no laboratório de hemodinâmica. E muitas vezes nós devemos lançar a mão de guias extra stiff, né? Porque muitas vezes a gente até consegue passar por essa tortuosidade, principalmente subclável, tronco bracocefálico, com guia hidrofílico. Mas na hora que você tenta manipular o catéter, você não tem torque nenhum, porque essa força fica perdida, né? Fica dissipada nessa tortuosidade. Com isso, a gente tem que usar esses guias extra stiff para ter um torque maior e para conseguir cateterizar, né, as coronárias. Eventualmente, né, uma situação que já é muito mais rara, né, é a utilização de fios guia 0,14 de coronária, né, quando você tem looping ou muita tortuosidade. Né, essa manobra, que é chamada de Balloon Assisted Tracking, acontece, vejo vocês aqui, né, na letra A, quando o guia até consegue passar por essa tortuosidade ou pelo looping, né? Mas o catéter, na hora que você força, você acaba forçando o catéter contra a parede do vaso, né? Dando o que é chamado de razor effect, né? E pode levar até perfuração do vaso com os hematomas. Essa técnica consiste em você passar um guia 0,14, né? Pela tortuosidade ou pelo looping, levar um balão de coronária, né? Deixando ele parcialmente para fora do catéter. Habitualmente é recomendado utilizar um balão, né, 2 a 2,25, né, de diâmetro, e com isso você consegue passar por essa tortuosidade sem maiores problemas. Então vejam vocês aqui um vídeo à esquerda, onde o fio guia 0,35 até conseguiu passar pela tortuosidade, mas o catéter não passou. Uma injeção de contraste mostra aí uma perfuração, né, com extravasamento de contraste. Vejam vocês aqui na direita, né, a marca radiopaca do balão parcialmente para fora do catéter, e na hora que você insufla esse balão, você consegue avançar o catéter diagnóstico, o catéter guia, né, sem maiores problemas. E ao final do procedimento, né, uma injeção do contraste já evidencia já uma ausência de sangramento. Bom, e por fim, né, falaremos um pouco aí da hemostasia, né, e da técnica de punção. A hemostasia da artéria radial, né, é uma hemostasia muito rápida, muito simples de ser feito, onde nós somos os operadores, o pessoal da enfermagem e o próprio paciente, eles adoram, né, porque é muito rápido e muito simples. A hemostasia ela pode ser feita tanto com a pulseira radial, né, quanto com o curativo compressivo convencional. E esse tipo de curativo e tipo de pulseira pode ser utilizado quando você utiliza a radial ou a ulnar ou até mesmo a radial distal como via de acesso, como mostrado aqui nessa figura direita. Bom, esse trabalho, que foi o Prophet Study,
né, que comparou o curativo radial convencional, né, com o curativo, né, com a pulseira fazendo hemostasia patente, o que esse trabalho mostrou? Que a realização da hemostasia patente, né, ela diminuiu em 75% os casos de oclusão da artéria radial. E quando você usa essa hemostasia patente da radial e simultaneamente você usa uma compressão da artéria ulnar, essa taxa, né, de oclusão da artéria radial caiu para menos de 1%. Em relação às complicações, né, como eu disse anteriormente, o acesso radial é uma das grandes vantagens, é a menor taxa de complicação no sítio de punção, menor taxa de sangramento, mas não é um acesso isento de complicações. Eu tentei resumir nesse quadro quais seriam, né, as principais complicações do acesso radial. Né? Primeiro, a gente tem uma complicação que é muito frequente, que é a oclusão da artéria radial. Né? A artéria radial ela oclui após procedimentos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, né, numa frequência de 1 até 10%. Isso depende se você utiliza só a palpação radial, né, posterior, ou então uma pesquisa com ultrassom vascular. Felizmente, né, a grande maioria dessas oclusões radiais elas são assintomáticas, metade dela recanaliza em torno de 1 a 3 meses, né, e o principal fator para evitar a oclusão da radial, com certeza, é a hemostasia com fluxo patente. Em relação aos principais fatores predisponentes da artéria radial, como eu disse anteriormente, uma dose inadequada de heparina não fracionada, doses menores que 75 unidades por quilo de peso, são associados à oclusão da artéria radial. Uma interrupção completa do fluxo após o procedimento, então se você termina o procedimento e faz um curativo extremamente compressivo para interromper o fluxo na radial, isso é um fator que predispõe à oclusão da artéria radial. E o calibre do introdutor utilizado. Quanto maior o calibre utilizado, maior a chance de oclusão dessa artéria. Bom, em relação à perfuração, né? A perfuração, na grande maioria das vezes, ela é causada por uma entrada inadvertida de um fio-guia em algum ramo lateral, né? Ou então, muitas vezes, em caso de tortuosidade, né? Você forçar o catéter, dando aquele razor effect, pode levar à perfuração, e geralmente a perfuração leva à geração de hematoma. Aqui um exemplo nessa foto de uma perfuração radial, né, um pouco mais importante. Esses casos de perfuração importante, né, a conduta é levar o manguito no braço e insuflar uma pressão 20 milímetros abaixo da pressão sistólica, né, para permitir ainda um fluxo, né, de sangue para o membro superior. E quando ocorrem essas perfurações, a gente não deve mudar de via de acesso. A gente, muito pelo contrário, a gente deve tentar ao máximo permanecer nessa via de acesso. Habitualmente, faça um road mapping e tenta acessar a artéria braquial ou com guia 0,35 hidrofílico ou com guia 0,14. Né? E conseguindo isso, faça o procedimento, né, da mesma maneira, né, que o convencional. E ao final do procedimento, na grande maioria das vezes, uma angiografia mostra uma ausência de sangramento, porque a própria pressão do catéter no ponto de sangramento já causa uma hemostasia. Vejo vocês que o hematoma ele pode ser classificado, né, em grau 1 até grau 5, isso de acordo aí com a extensão do hematoma e com a compressão ou não, né, o acometimento ou não de estruturas musculares superficiais ou profundas. A grande maioria dos hematomas, né, são hematomas classificados como grau 1, 2 e 3, né, que se estende só até o antebraço, e o tratamento geralmente consiste em analgesia, compressão extrínseca, né, aplicar gelo, a crioterapia, e às vezes você insuflar o manguito, né, no braço com uma pressão 20 milímetros abaixo da sistólica. Felizmente, né, raríssimas vezes a gente tem um hematoma muito importante, né, que seria o hematoma grau 5, isso ocorre em 0,01% das vezes, e nesses casos você tem sinais de isquemia do membro, você tem síndrome compartimental, e o tratamento é cirúrgico, né? Tem que se fazer uma fasciotomia. Bom, em relação ao pseudaneurisma, né? O pseudaneurisma da artéria radial é uma situação, né, também rara, ela ocorre em até 0,19% das vezes. Né, a clínica, né, ela é muito exuberante, né, geralmente é uma massa pulsátil, dolorosa, né, vejo vocês aqui na foto, né, um pseudaneurisma importante.
O surgimento dele é muito variável, né? Ele pode variar de até 12 horas após o exame, ou então um surgimento até mais tardio, até 40 dias após, né, o exame por esse acesso. Geralmente, o pseudoneurisma está associado a múltiplas tentativas de punção, por isso que é importante tentar puncionar e obter o acesso na primeira tentativa. Ele é mais frequente também naqueles pacientes em vigência, né, de uma terapia antitrombótica mais exuberante. Então, o pseudoneurismo da radial ele pode ser mais encontrado em pacientes com síndrome coronariana aguda. E assim como a oclusão da radial, o pseudoneurisma também está associado, né, ao calibre do introdutor utilizado. Em relação ao tratamento, né, a maioria das vezes o tratamento consiste na compressão mecânica, né, seja ela manual ou seja ela guiada por ultrassom. Né, o ultrassom consegue localizar muito bem o colo desse pseudoneurisma e a compressão gera trombose, né, do sangue do interior do saco neurismático. E a injeção de trombina, ela já não é tão utilizada, embora ela seja citada, né, ao contrário da injeção de trombina, né, para a oclusão de pseudoneurisma femoral, onde a técnica é um pouco mais simples e como o calibre ele é maior, a técnica a sucesso é mais de 95%, né, na radial a gente evita funcionar e injetar trombina, principalmente pelo calibre muito fino da artéria radial, né, e risco de embolização do material, né, para a mão, dando isquemia. E em raríssimos casos, né, os pseudoneurismas eles são conduzidos cirurgicamente. Geralmente os pseudoneurismas que evoluem ou com alguma infecção ou quando o pseudoneurisma rompe, que é uma emergência, né, nesses casos o tratamento ele é cirúrgico. Bom, e por fim as fístulas, né? Fístula arteriovenosa após o acesso radial é uma complicação muito rara, né? O tratamento na grande maioria das vezes é conservador e a gente reserva o tratamento cirúrgico apenas naqueles casos de uma congestão venosa importante ou um roubo de fluxo muito sintomático, né, para a mão do paciente. Bom, em relação a existe uma outra variação anatômica, né, que eu pus aqui para lembrar, que felizmente ela é muito rara, que é a presença da artéria ilusória, né, ou a artéria subclave direita aberrante. Né, essa variação anatômica ocorre principalmente em mulheres, até 0,2% da população, e que nada mais é que uma subclave direita com uma inserção já na parte descendente da aorta torácica, né, geralmente após a emergência da subclave esquerda. Quando a gente tem a artéria ilusória, na grande maioria das vezes, a gente não consegue terminar o procedimento e aí o ideal mesmo é você mudar de via de acesso. Mesmo porque essa alteração, muitas vezes, ela é associada ao divertículo de Cômero, né, que é um divertículo próximo à artéria ilusória, e esse divertículo pode se romper, né, na manipulação do fio-guia ou na manipulação do catéter. Bom, eu gostaria aqui, né, só para deixar aí, né, para vocês, uma enquete, né, que qual seria a sua experiência em procedimentos hemodinâmicos através da via radial. Né? Deixa eu colocar aqui. Então, nenhum procedimento, até 30 procedimentos, de 30 a 50 procedimentos, ou então a radial, né, é sempre a minha primeira via de acesso. Então, vocês, tanto da cardiologia, quanto da radiologia, quanto da neurologia, né, qual que é a experiência de vocês? Bom, em relação aos grupos que eu trabalho, né, o grupo que eu trabalho nos diversos hospitais, nós temos por opção, né, sempre ter a radial como principal via de acesso. Vamos ver aqui o que o pessoal colocou. Ó, a grande maioria, né, tem a radial, né, 55% como principal via de acesso, né, em torno de quase 10% ainda não realizou nenhum procedimento por esse acesso, e em torno de 30% já realizou 30 procedimentos. Eu trouxe essa enquete, né, só para mostrar, um minutinho aqui. Esse trabalho aqui, que foi um trabalho, só um pouquinho, esse trabalho que foi feito nos Estados Unidos, né, onde analisaram mais de 50 mil
exames cardiológicos que foram realizados pela via radial, né, em mais de 700 serviços, e mostrou que a curva de aprendizado para o acesso radial girou em torno de 30 a 50 casos. Né? Nesse caso, foram analisados tanto o tempo de fluoroscopia para a realização do procedimento, quanto o número de casos. Bom, e eu termino, né? Eu estou tentando tirar aqui essa tela de compartilhamento aqui. Ok. Bom, e eu termino, né, como mensagem, eu deixo para todos aqueles que ainda não utilizam a técnica radial como uma via de acesso, é que, como tudo na vida, a gente tem que ter muita paciência e perseverança, né? A curva de aprendizado, ela existe, ela é um pouco mais prolongada em relação ao acesso femoral, né? Geralmente são necessários, né, de 30 a 50 casos para você ter uma expertise, uma tranquilidade, né, para realizar os procedimentos por essa via. O crossover para femoral, ele existe, né, em até 6 a 8% dos casos. Você não consegue realmente fazer pelo acesso radial, e aí você pode pensar em intrafemoral. As maiores vantagens, sem dúvida nenhuma, né, são a segurança para o paciente, né, e a comodidade. Né, os pacientes que por vezes, né, vêm para mais de um exame, mais de uma intervenção, eles às vezes pedem para que o exame seja feito por essa via. É lembrar que a presença de looping, espasmo e tortuosidade, né, tanto na radial quanto na braquial, são sem dúvida os maiores desafios, né, e esse acesso ele tem benefícios tanto para a cardiologia quanto para a neurologia e na vascular periférica. Né, e eu termino, né, mostrando que não é sempre que a gente usa o radial first que tem que ser um femoral second. Né? Se você não consegue funcionar a radial, utilizar o acesso radial, né, como primeira via, muitas vezes você pode tentar esses acessos alternativos, como a radial distal, a ulnar ou o membro superior esquerdo, né, tudo isso para evitar passar para a via femoral. Bom, eu agradeço muito aí a presença virtual de todos, agradeço a atenção, né, e eu me coloco à disposição aí para quaisquer perguntas. Muito obrigado. Humberto, eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Feito. Ok. Doutor Eduardo Key, excelente explanação, muito obrigado, né, por compartilhar essa experiência e tantas informações interessantes de uma forma tão didática, né? Bom, nós vamos abrir aqui um espaço para algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu estou abrindo aqui o áudio, na verdade, permitindo, né, que cada participante possa habilitar o seu áudio, caso queira fazer alguma pergunta usando o áudio. Ou então, eu estou atento aqui ao bate-papo, pode também inserir a pergunta aqui no bate-papo para a gente estar compartilhando com o doutor Eduardo Key. Bom, eu acho que a nossa plateia ela é feita de experts, né? Nós vimos que em torno de 85% das pessoas já utilizam esse tipo de acesso, né? E realmente a gente tem essa dificuldade. Eu tive aqui a informação aqui pelo WhatsApp aqui que o bate-papo está desativado. Só um instante, por favor. Bom, eu vim aqui no bate-papo uma pergunta aqui, né, de um colega, né, Dr. Zé Carlos, em relação ao uso do catéter TIG, né, a marca TIG, esses catéteres únicos, né, tem muitos operadores que preferem utilizar esse tipo de catéter, né, um único catéter para você fazer radial esquerda, radial direita e o ventrículo. Né? Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de catéter, eu prefiro mesmo utilizar sempre JL 3,5, o JR4, e às vezes, por vezes, né, um fio guia mais longo para você não ter nenhuma surpresa na hora de troca desses catéteres. Então, em relação ao catéter TIG, embora eu conheça várias pessoas, vários operadores experientes que utilizam esse catéter, né, eu prefiro realmente utilizar, né, o bom e velho JL e JR. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Trivelato, né, um colega nosso, experiente radiologista
neuroradiologista, intervencionista, se a nitroglicerina subcutânea pré-punção tem algum benefício. Eu acredito que se você realizar a punção da artéria radial, né, como uma primeira tentativa, já conseguir passar o guia, eu acho que isso não diminui muito espasmo, não. Embora eu conheça alguns trabalhos, né, embora com N menor, que utilizaram a nitroglicerina, né, subcutânea antes da punção. Eu acho que se você fizer uma anestesia muito bem feita, né, evitando pegar a artéria radial com a agulha da anestesia e você puncionar de primeira, eu acho que isso aí já é o suficiente já. E aí, como dito, acho que o mais importante é você administrar, né, um bom coquetel espasmolítico. Né? E aí vai, o seu serviço tem à disposição, se é o verapamil, se é o monocordil, né, ou até mesmo, né, a nitroglicerina, né, na dose de 200 microgramas. Doutor Eduardo, ok. O doutor Luciano Manzato está mandando aqui, temos feito exames aqui na neuro e costumamos manipular muito o catéter para seletivar os vasos e os pacientes têm reclamado às vezes de dor no antebraço. Costuma fazer algum analgésico ou sedativo nos pacientes de rotina? Olha, a gente sabe que a artéria radial e a artéria braquial, elas são intensamente inervadas, então por isso que elas são sujeitas a uma maior taxa de espasmo. Né? Eu conheço muitos serviços que fazem o procedimento pela via radial só com sedação, né? Porque você seda o paciente, você diminui um pouco a descarga adrenérgica, com isso você reduz um pouco esse espasmo. Né? Habitualmente, né, os exames cardiológicos, né, diagnósticos, como são exames, né, mais rápidos, né, de curta duração, habitualmente a gente não administra nenhum tempo de nenhum analgésico, nenhum sedativo. Agora, geralmente, quando você está tanto num cateterismo diagnóstico quanto numa angioplastia e o paciente costuma a queixar muito de dor, né, isso por espasmo, aí habitualmente a gente pede ao anestesista que faça alguma sedação, né, porque isso vai diminuir um pouco essa descarga adrenérgica e vai facilitar, né, a realização do procedimento. Eu estou vendo uma outra pergunta aqui, né, que seria em pacientes admitidos com choque cardiogênico, né, infarto com choque cardiogênico, né, qual seria a sua abordagem? Se seria radial ou se seria femoral? Bom, eu acho que nesses pacientes que são admitidos com infarto, são justamente eles que têm até o maior benefício do acesso radial, né? Porque a gente tem que ter em mente que esses pacientes, eles recebem uma antiagregação plaquetária dupla, uma anticoagulação potente, né? Então, nessa vigência de uma terapia antitrombótica mais exuberante, né, aumenta-se muito a chance de alguma complicação vascular, principalmente a de hemorragia no local da punção. Então, eu acho que nesses pacientes a gente tem que tentar ao máximo evitar ir para a via femoral e tentar sempre que possível, né, o acesso radial. Doutor Key, tem mais uma pergunta aqui. O acesso radial hoje já é uma realidade nos procedimentos de cardiologia intervencionista. Em procedimentos periféricos, como o senhor vê esta alternativa? Bom, acho que em procedimentos periféricos, né, principalmente em procedimentos, né, do tronco celíaco, da mesentérica superior e da renal, né, eu vejo com muito bons olhos, né, tanto procedimentos diagnósticos quanto procedimentos terapêuticos. Né, isso a gente tem que levar muito em conta, né, o tamanho do paciente, porque a gente tem uma limitação, né, em relação ao tamanho do catéter. Eu sei que ainda não chegou no Brasil, mas fora existem alguns catéteres de até 150, né, centímetros. Né, então, tem muitos operadores, por exemplo, que realizam embolização de mioma uterino através da via radial. Né? Então, você punciona a radial esquerda, né, para não ter que ficar cruzando os vasos da base, e você consegue realizar a embolização de mioma uterino através da punção radial. Então, eu acho assim, que é uma realidade. Né? Nós já tivemos casos de angioplastia de mesentérica superior, onde, devido à angulação de saída da mesentérica, a gente não conseguia, né, levar o material, seja catéter, balão, ou seja o stent, pela via femoral, né, devido a essa angulação, esse take-off, essa saída mais para baixo.
E quando optou-se pela via radial, né, um paciente menor, quando optou-se pela via radial, né, foi tudo muito suave, né, tudo muito rápido. Por Eduardo Key, doutor Marco Túlio pergunta, você recomenda a realização de série angiográfica após a colocação do introdutor? Isso aí ele é muito questionado, né? Nós, da cardiologia, né, já fazemos esse tipo de procedimento pela via radial há mais tempo, então a gente costuma já subir o fio guia, mas sempre olhando a ponta do guia para ele não entrar inadvertidamente em algum ramo lateral ou algum ramo mais fino, e com isso ter uma chance maior de sangramento, né? Então eu não recomendo fazer essa série, mesmo porque às vezes o próprio contraste ele pode induzir ao espasmo, tanto da radial quanto da braquial, né? E um ponto interessante é sempre que você optar ou por fazer um road mapping ou então fazer uma série no braço, o interessante é sempre você diluir esse contraste, né? Se você utilizar um contraste puro, isso vai dar uma sensação de queimação, né, no braço do paciente, um desconforto muito grande. Doutor Eduardo, pelo avançar da hora aqui, vamos colocar a última pergunta aqui que está no chat. Como, doutor Cirilo Fonseca Neto, como selecionar a curva do catéter guia? Bom, se você vai pela uma radial direita, né, habitualmente a gente utiliza o JL 3,5 para cateterizar o tronco e o JR4, né? Mas se você opta pela radial esquerda, aí você praticamente usa os mesmos materiais com uma femoral, um JL4 ou um JR4, né? Lembrando que em casos de angioplastia, né, se você precisa de um suporte muito grande, às vezes a artéria, o acesso radial ele te dá um suporte menor, né, do que um suporte dado pela via femoral, né? Mas aí, nesses casos, você pode optar para, às vezes, catéteres de maior calibre, fio guia de maior calibre, para tentar ter um acesso melhor. Bom, uma última pergunta, doutor Eduardo. Doutor Cirilo, uso de associação de drogas como profilaxia para o espasmo da artéria radial, qual o papel? Bom, igual eu mostrei naquela meta-análise, né, em geral, o verapamil na dose de 5 miligramas, o monocordil e a nitroglicerina, eles têm praticamente, né, o mesmo efeito na prevenção de espasmo. Naquela meta-análise, né, a nitroglicerina na dose de 200 microgramas, ou seja, 2 ml de tridil, foi mais eficaz na prevenção de espasmo, e eu já li artigos que uma combinação interessante, né, na prevenção é a utilização do verapamil em associação com a nitroglicerina. Só que aí uma dose menor de nitroglicerina, 100 miligramas de nitroglicerina, com 5 miligramas de verapamil. Então, essa associação de drogas ela pode ser muito eficiente na prevenção do espasmo. Perfeito, doutor Eduardo Key. Mais uma vez, muito obrigado, né, por aceitar este convite e conduzir de forma tão brilhante este primeiro webinar Minasfar. Agradeço a todos os participantes pelo prestígio, né, de estar conosco até este horário, né? Nós planejamos aí 1 hora de webinar, estamos aqui encerrando então. Gostaria de informar o nosso projeto é da sequência de forma periódica, né, com esses eventos, focando ora na cardiologia intervencionista, ora na neuroradiologia intervencionista, ora na vascular periférica, né? O nosso objetivo é contar com toda a expertise dos profissionais que nós temos acesso para compartilhar essas informações. E vamos também disponibilizar, né, as aulas no canal do YouTube da Minasfar. Então, mais uma vez, convido a todos a seguirem aí nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, pela participação, pelo incentivo neste projeto. Hoje nós tivemos aqui 72 participantes, né, para um primeiro evento, o webinar Minasfar. Consideramos um evento fantástico, um sucesso de participação. Obrigado a todos. Obrigado, Humberto. Obrigado a todos aí pela participação, né? Um grande abraço virtual para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Boa noite. Boa noite.